O exercício ele se inicia da seguinte forma. O diagrama abaixo representa possíveis processos termodinâmicos de 3 mols de um gás monatômico ideal. Os caminhos AD e BC são processos adiabáticos. A partir daí, ele pede para a gente calcular o gama e pede para a gente calcular os valores do calor e do trabalho ao longo do processo ABC. Então, a única informação que para a gente vai ser relevante vai ser esse caminho aqui até esse caminho aqui. Então, algumas informações que nós já conseguimos tirar ali a partir do enunciado é a quantidade da molécula que nós temos, que nesse caso aqui são 3 mols, e a quantidade de graus de liberdade. A gente tira essa informação a partir dessa informação aqui. Então, se nós temos uma molécula monatômica, significa que nós só temos uma moléculazinha aqui, e essa molécula ela só consegue fazer os movimentos em Z, X e Y. Ou seja, nós temos 3 graus de liberdade. Isso porque não importa se ela girar aqui ou se ela vibrar, ela só consegue fazer esses movimentos aqui. Portanto, são só 3 graus de liberdade. Outras informações interessantes que nós podemos tirar do enunciado é o seguinte: como nós só precisamos do caminho do processo de AB e B até C, nós podemos encontrar o volume inicial, o volume final e algumas outras características a partir do gráfico. Então aqui no caminho de A até B, nós temos que o volume inicial é de 4,01 litros e a pressão inicial é de 4 atmosferas. E como esse é um processo isobárico, a pressão ela permanece constante durante todo o processo AB. Então ela vai ser a pressão inicial vai ser a mesma que a pressão final. Quanto ao processo BC, nós temos ali que a pressão inicial vai ser a de 4 atm, porque é onde tem o ponto B aqui embaixo, e a pressão final vai ser o ponto C aqui, ou seja, vai ser de 1 atm. Quanto ao volume, o volume vai ser o volume final, vai ser 20 litros. O volume inicial é esse ponto B aqui que nós vamos calcular mais tarde. Então agora a gente vai analisar caso a caso os nossos dois processos que nós temos aqui então nesse gráfico. O nosso primeiro processo é o AB, que é um processo isobárico. Isso significa que a pressão vai ser constante durante todo o trajeto. Sabendo disso, podemos encontrar o trabalho, que é a multiplicação da pressão pela diferença do volume final por inicial. Encontramos também o calor, que é calculado multiplicando N pelo Cp, que é o calor específico, a pressão constante, e a diferença da temperatura final para a inicial. É importante também mencionar que o Cp ele pode ser encontrado multiplicando a soma do número de graus de liberdade mais 2 por R, e dividindo tudo isso por 2. Outra coisa que o processo isobárico nos diz é que, como a pressão é constante, a relação PV-nRT pode ser transformada de tal forma que criamos uma relação direta entre a diferença de volume inicial e final para a diferença de temperatura inicial e final. Nós vamos usar isso para encontrar o volume no ponto B daqui a pouco. O segundo caso é um processo adiabático, que acontece quando não há troca de calor entre as moléculas do sistema. Isso acontece quando as mudanças acontecem tão rápido que não dá tempo de haver troca de calor entre o sistema. O trabalho pode ser calculado usando a equação de Poisson, que afirma que PV elevado a gama é igual a uma constante. Gama é o índice adiabático, que pode ser calculado dividindo o calor específico a pressão constante e o calor específico a volume constante. Já o calor, por definição, é sempre igual a zero. Então, na primeira parte da questão, ele pede para a gente encontrar o valor de gama. Gama, como dito anteriormente, representa a razão dos calores específicos à pressão constante, que é o Cp, e a volume constante, que é o Cv. Ele define como os gases se comportam nesses processos adiabáticos. Então, para calcular ele, é só a gente dividir o Cp pelo Cv
cortar os dois R's, que são as constantes de Clapeyron, e cortar os dois também, e você vai encontrar o valor que é de 1,66. Lembrando que esse é um valor adimensional. O segundo item da questão pede para a gente calcular o calor e o trabalho no processo ABC. O calor em ABC vai ser a soma do calor no trajeto AB mais o calor no trajeto BC. E quanto ao trabalho, vai ser a mesma coisa. O trabalho ABC é a soma do trabalho AB mais o trabalho BC. Analisando o processo AB primeiro, nós vamos usar as fórmulas que definimos anteriormente para o processo isobárico, mas com algumas ressalvas. Observando as fórmulas, vamos precisar do volume inicial e final, da temperatura inicial e final e do calor específico à pressão constante. Mas as únicas informações que nós temos até agora é a do volume inicial e da pressão. Então, para encontrar o volume final, a gente precisa olhar de novo para o gráfico. Nós notamos que o volume final, AB, é o mesmo que o volume inicial de BC. Então, a gente pode usar aquela relação de pressão e volume dos gases ideais em processos adiabáticos. Aqui nós vamos usar os dados do processo BC e não do AC. Ou seja, a pressão inicial vai ser de 4 atmosferas, enquanto a pressão final vai ser de 1 atmosfera. No caso do volume, o volume inicial vai ser o volume que a gente está procurando e o volume final vai ser de 20 litros. O gama a gente já tinha calculado antes e sabe que ele é igual a 1,66. Substituindo todas essas informações na fórmula que a gente já conhece, então a gente descobre que o valor inicial de BC vai ser igual a 8,68 litros, e esse valor é igual ao valor do volume final do processo AB. Agora, para encontrar o valor da temperatura inicial, a gente usa PV igual a nRT com os valores iniciais de pressão e volume no processo AB. E com isso a gente chega no valor de temperatura inicial do processo AB de 65,2 Kelvin. Agora, para o valor de temperatura final, a gente vai usar aquela relação do volume inicial e final igual a temperatura inicial e final também, que é uma relação típica do processo isobárico. Com isso, a gente obtém uma temperatura final no processo AB de 141,13 Kelvin. Agora, para o cálculo de calor específico à pressão constante, a gente vai usar aquela relação que a gente já tinha encontrado antes, e já usou também, só que com um diferencial. Tem que lembrar de usar a equação de Clapeyron em litro-atmosfera por Kelvin-mol, senão vai dar tudo errado. Afinal de contas, a gente está usando a pressão em atmosferas e o volume em litro, então tem que seguir esse mesmo padrão. Como nós estamos lidando com um gás monatômico, a gente tem que lembrar que o grau de liberdade do gás monatômico é igual a 3. Como Cp é F mais 2, vai ficar lá 5 multiplicado pela constante de Clapeyron. Com isso, a gente chega no resultado do calor específico, a pressão constante de 0,205 litro-atmosfera por Kelvin-mol. Agora que a gente já encontrou todos os dados iniciais que a gente precisava, basta substituir nas fórmulas que nós já tínhamos encontrado antes para o calor em AB, para o trabalho em AB e para o trabalho em BC.
Aí agora que a gente já calculou tudo, basta lembrar que QABC vai ser basicamente QAB, afinal de contas, QBC é igual a zero, porque ele é de um processo adiabático. E WABC vai ser igual a WAB mais WBC. Então, com isso, a gente chega lá no valor de QABC igual a 4.731,57 joules e WABC igual a 4.152,601 joules.